Eu já andei por mais de 100 mil blocos no 2B2T, o servidor anárquico mais antigo da história do Minecraft. Porém isso é pouco. Para um server desse tamanho, os 100 mil blocos ainda são considerados uma área perto do spawn, porque já tem gente que chegou na casa dos milhões, e é por isso que eu vou continuar minha jornada andando em linha reta. Se eu andei por 100 mil blocos no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou andar mais 100. E com isso a gente vai chegar aos 200 mil blocos. Será que daqui até lá alguma coisa muda no cenário? Como por exemplo, encontrar mais construções intactas, ou placas de épocas muito mais antigas? Ou ainda assim as pessoas continuam destruindo tudo e também fazendo caos? É isso que a gente vai descobrir hoje. E o nosso ponto de partida vai ser justamente aonde a gente parou no último vídeo, na marca dos 100 mil blocos. Aqui foi um lugar que eu acabei usando como base de apoio para poder pegar mais suprimentos e principalmente armadura de diamante para evitar ficar morrendo tanto ao longo da minha viagem. E o lugar estava bem parecido com o que ele era da última vez, porém eu acabei notando que no castelo do Rei Melão, a placa que estava escrita no trono dele mudou. Então quer dizer que outras pessoas passaram por aqui nesse meio tempo. Antes de realmente seguir em linha reta, eu resolvi explorar as regiões próximas do marco dos 100 mil blocos para ver se achava alguma coisa interessante. Ali eu acabei encontrando um terreno que parecia ser de alguma base antiga, uma cratera que deve ser onde a casa tinha sido construída e também algumas placas, e ao que tudo indica, ela foi destruída pelo menos antes de 2022, mas nem toda a base que estava ali perto foi destruída. Chegando próximo ali de um bioma de neve, eu acabei vendo de longe uma coisa bem interessante que me chamou a atenção. Parecia ser um pedaço de alguma construção, e realmente era. Eu acabei encontrando uma casa que estava simplesmente intacta, e de acordo com as placas que haviam ali próximo, ela tinha sido construída há pelo menos 1 ano e meio atrás, então ela já estava durando um certo tempo ali. Ela não parecia que estava destruída, mas sim incompleta, como se a pessoa que estivesse morando ali não tivesse terminado de construir tudo. E eu não fui o primeiro a encontrar esse lugar, pelo menos quem passou antes acabou não grifando as casas, e ela estava tão intacta que tinha até um stand com armaduras. Dava até a impressão que a qualquer momento o dono dessa base ia simplesmente logar no server, porque parecia que era algo bem recente, embora já tivesse ali há mais de 1 ano. Isso porque descendo uma escadaria embaixo da casa tinha simplesmente uma sala de baú cheia de itens, todos eles sendo ordenados através de placas com seus respectivos nomes de acordo com a categoria do item. E não só isso, mas ali também tinha um altar de encantamentos, que eu considero algo raro de encontrar, já que é bem fácil dos outros roubarem. Uma coisa interessante é que uma daquelas salas era uma espécie de museu, onde o jogador estava tentando guardar itens que representassem de alguma forma a história do server. Por exemplo, ali a gente tinha o banner do Vine Shields. Eu não sei se é uma pessoa ou um grupo, mas eles simplesmente fizeram um jornal dentro do 2B2T, utilizando os mapas. Então vários players que estão andando por aí podem acabar simplesmente encontrando um artigo escrito por eles, ou até mesmo monumentos. E novamente é por isso que eu gosto desse server. Olha a coisa que os caras fazem dentro do jogo. Infelizmente só tinha esse banner no museu. Ia ser legal se tivesse mais alguma coisa ali. Eu aproveitei que tinha uma cama ali perto e dormi, né, pra resetar o meu spawn. E depois eu fui olhar outra casa da base que também tinha uma coisa bem legal. Simplesmente um lobo que tava com a coleira pintada. E sabe-se lá por quanto tempo ele tá aí sentado, apenas esperando o seu dono voltar. Se é que algum dia ele vai voltar. Mas além disso, nessa casa tinha um caminho com trilhos, que era bem longo até. E é óbvio, eu fui seguindo até o final pra ver onde que isso ia dar. E foi aí que ao chegar ao fim da linha, eu acabei descobrindo que tinha uma segunda base ali. A primeira coisa que eu notei é que ele tinha algumas placas, então eu fui ver o que que elas diziam. E a princípio um jogador tinha destruído o local, porém outro foi lá e começou a reconstruir o que estava quebrado. E era uma construção que tinha sido construída no mesmo padrão da outra, então provavelmente foi o mesmo jogador que fez isso. E ela também parecia que estava um pouco incompleta em algumas partes. Ali também tinha a placa de um jogador elogiando a base, e também outro dizendo que pegou as madeiras que estavam ali no baú. E essa base é um sinal de que se eu explorar bem, eu acabo conseguindo encontrar lugares bem legais para se mostrar. Só que ela estava fora da rota principal. Então agora é hora de finalmente seguir rumo aos 200 mil blocos. Logo após sair do marco dos 100 mil blocos, eu acabo encontrando uma casinha feita de pedra numa pequena ilha. Tinha várias placas de jogadores que tinham passado ali, sendo que a placa mais antiga era de 2023, sendo que a placa mais recente era de apenas 1 mês atrás. Aos 106 mil blocos, eu acabo achando uma ilha plana com uma placa dizendo que aquele era um lugar legal. Bom, eu não sei exatamente o que tinha aqui, mas pelo jeito já foi destruído. Porém, apenas algumas centenas de blocos tinha uma outra ilha, só que dessa vez um pouco maior. E nela tinha uma pequena casa ainda inteira. Dentro dela tinham 2 baús e também tinha uma placa com um cara agradecendo pela elytra que tava ali no baú. Mais
2 quilômetros à frente, acaba encontrando outro padrão que já se repetiu algumas vezes por aqui. Uma pequena ilha, uma casa destruída e várias placas com jogadores assinando a data que passaram por ali. Só que o mais interessante é que a placa mais antiga era de 2017. Então a gente nota que conforme vai avançando mais na distância, também vai encontrando placas que são de datas mais antigas. Como a região que eu tô passando no momento só tem oceano, então as únicas construções acabam sendo nessas ilhas mesmo. E pelo jeito a galera não consegue fazer nada tão inovador assim, porque falta terreno. E também quando fazem, o pessoal destrói. Por exemplo aqui, onde uma placa diz que é uma parada para descanso, só que a outra placa do lado pergunta, cadê a cama para descansar? E o que acaba sobrando são algumas construções sem sentidos, tipo esse ponto de pesca, só que o problema é que ele tá no meio do oceano, então ele tecnicamente não é necessário, né? Mas pelo menos os players aproveitam que esse local existe e registram seu nome por ali. E seguindo mais pelo oceano, eu fui achando outros lugares que também estavam destruídos e não tinha muita coisa pra ver. Então só vou estar passando eles assim por cima e vocês já podem estar dando uma olhada. E acabou sendo assim até eu chegar na marca dos 120 mil blocos, onde tinha um lavacast bem grande ali. Possivelmente tinha alguma construção que acabou sendo enterrada por esse monte de blocos de pedra. E logo atrás desse lavacast, alguém tentou fazer alguma decoração pela highway. Já que é um caminho cheio de água e sem muita paisagem, provavelmente a galera tentou plantar umas árvores aqui pra mudar um pouco a visão, só que pelo jeito não deu certo, porque pelos restos aqui, provavelmente alguém acabou botando fogo e queimando todas as árvores e sobrou só alguns troncos mesmo. E é algo que vai durando por algumas centenas de blocos, então parabéns pro cara que teve o esforço de construir isso daqui. Aos 123 mil blocos eu acabo achando uma ilha que tem um resto de uma muralha e uma casinha no meio da ilha. Embaixo da casa tinha uma placa de um cara pedindo pra não grifarem ela, só que logo em cima outro dizendo que ele vai ser roubado. E pelo jeito foi o que aconteceu, um ladrão justificando na placa os motivos de ter roubado, e no final ele meteu uma referência a Star Wars. I'm a simple man making his way through the galaxy, like my father before me. Aos 126 mil blocos eu acabo achando uma ilha de cogumelo, que acaba sendo um dos biomas mais raros do Minecraft. Só que ali não tinha nada de especial, tanto que não tinha nenhum cogumelo na ilha. Mas por outro lado, mais pra frente eu acabei achando uma ilha que não era de cogumelos, mas que tinha cogumelos. E também os restos de algumas construções, tipo dessa casa feita com madeira e tijolos. E ao que a placa indica, esse lugar foi grifado em 2023. Além dessa placa, na ilha eu também acabei achando outra placa, que era uma placa do Code Smile 11. Ele também passou por aqui. E se vocês não sabem quem é esse cara, assistam o primeiro vídeo do 2B2T que eu explico melhor. Aos 131 mil blocos eu acabo achando uma base com uma muralha, que na verdade era só uma muralha mesmo, não tinha nenhuma construção ali dentro além da plantação, que a princípio tinha sido replantada em 2021. Ali perto eu acabei achando uma placa que era datada de 2016, e basicamente o cara acabou criando uma rodovia de gelo, para que os viajantes que acabassem passando ali com o barco pudessem ir mais rápido através do gelo. Ela não era tão longa, mas já ajudava um pouco. E depois de muito tempo andando pelo mar ou pequenas ilhas, eu finalmente chego num pedaço de terra maior. Aos 134 mil blocos, eu acabo achando uma placa de um jogador que disse que queria recomeçar no server e, portanto, ele ia deixar todos os seus itens dentro do baú. Bom, eu cheguei ali e não tinha nada. Um pouquinho mais pra frente, eu achei uma casa temporária que foi construída por 2 jogadores e ela ainda estava mobiliada por dentro, então eu aproveitei que ali tinha uma cama e resetei o meu spawn. Ainda ali perto eu acabei achando uma torre que na verdade dava pra ver que era uma mob trap, e ela parece ser uma construção antiga, porque o formato da mob trap era o que o pessoal fazia alguns anos atrás, tanto que ali tinha uma placa de um cara dizendo que esse era um design ultrapassado. Aos 136 mil blocos eu acabo achando uma vila, só que do deserto. Ela não tinha nada demais, além do fato de que estava bem conservada, e um pouco mais atrás da vila tinha uma plantação de árvores, e parecia ser um lugar que estava bem inteiro, e atrás tinha outro lugar de plantação que não tinha nenhum trigo, mas porém tinha abóboras e também melão. Na verdade, o lugar estava inteiro porque tinha uma placa dizendo que ele foi restaurado há 2 meses atrás, e outra placa dizendo que todos os pedregulhos usados na reforma foram retirados do spawn. Chegando aos 140 mil blocos, eu acabo achando uma construção um pouco estranha que, sinceramente, eu não consegui identificar o que era. Parecia, sei lá, um ovo de Páscoa ou alguma coisa do tipo. Mas 2 quilômetros mais pra frente, eu achei outra construção destruída, só que essa eu consegui identificar
explicar, porque claramente aquilo ali era um navio. Na verdade, o resto de um. E o interessante foi o que eu acabei achando do lado. Ali tinha uma ponte e também uma construção totalmente destruída, porém tinha uma entrada ali para algo que estava dentro da montanha. Tinha uma placa de alguém dizendo que prendeu um prisioneiro e olhando ali dentro das grades, realmente tinha um zumbi que estava ali preso. Mais pra frente tinha uma casa bem estranha, com uma placa dando boas-vindas aos viajantes, mas pedindo para eles refletirem, também dizendo para eles saírem de lá quando o tributo for exigido. Aos 146 mil blocos eu acabei achando uma base que tinha sido totalmente coberta por lavacast, então ela estava cheia de pedregulhos. Só que ainda ali dentro dos pedregulhos tinham placas contando a história daquele lugar que tinha sido criado em 2019, era uma fazenda pública e acabou sendo reformada algumas vezes, mas nem tudo dura para sempre, então atualmente ela tá vandalizada. Próximo dali eu acabei achando algumas cruzes, e ali dizia a data da morte de um player, 15 de julho de 2021. Só que esse servidor não é hardcore, né? Então pra que fazer um cemitério? Eu não sei, mas eu sei que agora eu cheguei aos 150 mil blocos. E ali tinha uma ponte que tava um pouco quebrada, e também uma casa que tava bem destruída, mas pelo que sobrou dela, parecia que ela era uma casa bem bonita quando ela ainda tava completa. Mais 1 quilômetro pra frente eu acabei achando o resto de algumas fazendas, porém também achei a entrada para um lugar denominado como Green Valley, que servia para dar alimento e também para reabastecer os viajantes que seguem nessa jornada. E ele era composto de uma casa que não estava completa e também de um grande terreno, além de uma plantação vazia e outra casa destruída. Porém também tinha um local cheio de placas perto de uma fonte de água, onde diversas pessoas estavam falando sobre aquele lugar. Embora ele tivesse algumas estradas intactas, tinham outras casas completamente destruídas, mas por outro lado também tinham construções que estavam inteiras, então não sei se alguém reformou isso daqui, mas ainda sobrevive uma parte da história desse lugar. Aos 155 mil blocos eu acho uma casa e nela tinha um pequeno mural cheio de placas. Elas estavam falando sobre esse lugar que aparentemente tinha sido construído em 2013, só que aparentemente não tinha sobrado mais nada da construção original, já que a casa que tá ali não bate muito com o que estava sendo dito nas placas. Aos 161 mil blocos eu acabo achando um portal do Nether bem grande. Uma das placas diz que foi o maior portal já feito, mas sinceramente eu não acredito nisso. Ali perto tinha uma torre, mas que estava destruída. Ela parecia ser uma plantação vertical, como uma das que eu acabei mostrando no primeiro vídeo, só que pelo jeito ela não durou muito. Mas falando em plantação, ali perto eu acabei achando uma plantação de trigo bem grande, e acabou acontecendo algo interessante, porque eu desloguei do server quando eu tava nesse lugar, e quando eu fui entrar, alguns dias depois, a plantação tava diferente. Basicamente alguém tentou sabotar ela fazendo um lavacast, mas pelo jeito não deu certo, porque parece que o autor acabou morrendo. Um pouco mais pra frente eu acabo achando um cara pedindo desculpas, dizendo que não vai continuar construindo a highway. Acontece que a highway original foi destruída, como vocês já devem ter percebido, e muita gente acaba tentando reconstruir novamente, mas é claro, sempre tem o risco de alguém ir lá e destruir tudo de novo, então acaba desmotivando as pessoas a fazerem essa reconstrução. Um pouco mais pra frente eu acabei achando uma base embaixo da terra, com uma placa mais antiga sendo datada de 2016. Porém o mais interessante é que fizeram um lugar para farmar XP com um spawner de zumbis, e o bloco de spawner ainda tava ali, ninguém tinha quebrado ele. Ali perto também, em outra base embaixo da terra, eu acabei achando uma coisa curiosa. Dois players que provavelmente acabaram se encontrando ali, e em vez de conversar pelo chat, eles acabaram conversando por placas, e essas placas acabaram ficando ali, registrando a conversa que eles tiveram. Aos 177 mil blocos, eu acabei achando outra vila do deserto, que parecia estar intacta, mas também reformada, já que tinha algumas construções que não são originais da vila. Como por exemplo essa casa para fazer reprodução de villager, que pelo design dá pra ver que é uma versão mais antiga que é 1.14, já que esse é um formato bem velho de se fazer farm de villager. Além disso, também tinha um mural contando a história de alguns players que registraram a sua passagem por aqui, tipo essa placa escrita em 2017, desejando feliz ano novo. E é até um pouco estranho ver isso, porque quantos anos novos já se passaram desde que isso foi escrito. Aos 183 mil blocos eu acabo achando outra vila do deserto, só que essa teve o azar de ficar bem no meio da highway, então dá pra ver que ela acabou sendo cortada no meio. No quilômetro 188 eu acho uma construção aleatória, tipo essa torre de abóboras e um monte de placa falando sobre isso. Acho que as pessoas perdem tanto tempo andando em linha reta que começam a perder a sanidade. Porém também acabo achando histórias um pouco tristes. Por exemplo, esse jogador tinha um lobo que tava com pouca vida, fez uma casinha pra deixar ele ali e pediu pras pessoas cuidarem dele, mas pelo jeito isso não deu certo e o lobo acabou morrendo. Aos 195 quilômetros eu acho
acho outra vila que foi cortada pela highway, mas seguindo a tradição, a casa do alquimista é sempre a casa que fica mais intacta. E bom, depois de toda essa jornada, eu finalmente chego à marca dos 200 mil blocos. Só que dessa vez a paisagem não é tão bonita, já que fizeram lava cache, então qualquer coisa que tinha aqui antes foi ocultada pelos pedregulhos. Ali tinham placas de jogadores que conseguiram chegar a essa distância, e como dá pra ver, tem bastante gente. E de interessante, era só algumas pontes que serviram pra fazer uns caminhos em cima da água e levavam pra uma pequena plantação. Também tinha algumas placas ali de 2017, e realmente agora dá pra perceber que quanto mais longe eu vou, mais placas antigas eu encontro. Porque nesse trajeto até os 200 mil eu encontrei muito mais placas datadas dessa época do que nos trajetos até os 100 mil blocos. Mas aí fica a dúvida, será que eu consigo achar placas mais antigas ainda? Por exemplo, de 10 anos atrás ou até mais? Acho que a única forma de descobrir é se eu continuar seguindo, e é o que eu vou fazer. Só que não agora, claro. Primeiro eu vou dar uma descansada aqui nessa base que eu acabei encontrando, porque a jornada ainda vai ser longa, pois como eu já disse, esse daqui é só o começo. A meta ainda vai ser tentar passar do 1 milhão.